partir de agora, passamos a apresentar Bálsamo de Gileade, no oferecimento da BR Engenharia e Tecnologia, com a apresentação de Beatriz Rocha. Hoje nós estamos aqui com o Bruno Kaluz Pertel Galbiati. Eu tenho certeza que eu não consegui falar certo, porque eu já treinei bastante. Nós estamos com o Bruno para falar sobre o Supera Itajubá. Mas nós não podemos deixar perder a oportunidade de conhecer esses 3 sobrenomes significativos, né, Bruno? Conta para nós. Tem história, né, Bia? É uma história incrível. Eu não te falei isso antes, mas tem um site, né, que ele analisa e você vai contribuindo para hereditariedade, né? Então, assim, esse sobrenome alemão, ele tem muito antepassado. Então, assim, tem uma coisa muito legal de gente de 1100, sabe? Assim, é muito bacana. Tem toda a família construiu, então tem história. Mas deixa eu começar aqui, né, cumprimentando todo mundo que está ouvindo a gente, desejar um ótimo momento aqui pra gente, que seja bastante esclarecedor, tá bom? Então é isso, tem esse sobrenome alemão, né, que vem aí dessa hereditariedade toda, Galbiati, que é italiano, Kaluz, português, mistura de brasileiro com um monte de Europa, uma bagunça. E explica para nós como é que ficou o sobrenome do William, seu filho. O William porque, ficou essa bagunça também, né? Não, eu achei bonito porque tá parecendo um príncipe. Vai ficar um príncipe, porque, né, os reis antigamente tinham os nomes muito assim compridos mesmo, né? Tinha muito sobrenome. A gente colocou um da minha esposa, que é Oliveira, né? Então fica William Oliveira Pertel Galbiati. Puxa vida, muito bonito. Ô Bruno, e conta para nós, como é que um engenheiro chegou no Supera Itajubá? História muito doida, viu, Bia? A gente começou... Eu vim para Itajubá, né, para fazer a faculdade, conheci minha esposa. E aí eu precisava dar uma desculpa para ficar para cá, né? A minha esposa também formou na Unifei, então a gente começou no empreendedorismo. Aí foi lá que a gente conheceu a marca, um colega nosso, padrinho até de casamento. Ele tinha visto, tinha gostado, só que ele estava em outro ramo. E aí ele falou, Bruno, você não quer tocar esse projeto? Acho que tenho certeza que você vai gostar, você vem do ramo de educação e tal. E aí foi aí que eu olhei, interessei, apaixonei e comecei, lá em 2017. Que legal. O Bruno, a vida inteira, não é a vida inteira, principalmente na minha faixa etária, eu ouço falar, olha, para você ter uma vida boa e ter, né, saúde mental, você tem que fazer exercício, ter uma boa alimentação, né, e atividades, não deixar a sua vida entrar na rotina. E eu fico pensando, quais são os benefícios do Supera, né? E quais são as ferramentas utilizadas pelo Supera? Você poderia contar para nós? Claro. Acho que, primeiro de tudo, Bia, para contextualizar essa ideia, antigamente as pessoas elas tinham uma expectativa de vida menor, né? Então, não se preocupava tanto com essa parte mental, porque, de certa forma, o que a gente tinha atendia bem para a quantidade de anos que a gente vivia. E aí, conforme a vida foi mudando, a expectativa de vida foi aumentando, as pessoas começaram a perceber que isso era um desafio, que poderia acontecer aí na melhor idade, né? Nos 60 a mais que a gente chama. Então, aí começou-se a entender todo esse cenário aí de desafios cognitivos. E aí, a partir daí, foram acontecendo algumas situações, dietas, exercícios físicos, que foram tentando buscar uma melhoria nessa qualidade de vida aí. Então, hoje é muito importante você entender esse fator, né, vive mais, para que a gente viva não só mais, mas com qualidade também. Então, Supera vem nesse caminho, vem nesse sentido. E aí, falando um pouquinho das ferramentas que a gente usa, né, entendendo que o Supera tem também a parte de performance,
né? Então, separando o Supera em performance e longevidade. Nós temos hoje o Abaco, que é uma ferramenta de cálculo. E tudo que eu falo aqui, Bia, as ferramentas, elas provavelmente quase todas elas já existiam, né? Então, assim, o ideal não é só a ferramenta, mas é a metodologia que a gente usa essa ferramenta. Então, o pessoal fala, não tem problema falar a ferramenta? Não, porque a ferramenta você encontra em qualquer lugar. Verdade. Mas é a forma que você usa, é a forma que você faz para gerar o desenvolvimento que você quer. Então, tem Bruno, interrompendo, quando eu falo que nós usamos o ábaco, a maioria das pessoas não conhece o ábaco, não sabe o que é, como é utilizado. Você poderia mostrar para nós o ábaco e falar da importância dele, né? Como é que... Aqui, isso. Aqui, boa. Então, o ábaco, ele é uma calculadora, Bia. Uma calculadora. Legal. Esse aqui é um ábaco japonês, que chama Soroban. Então, tem mais de 1000 anos de existência. Cada coluna dessa que a gente viu, ele é como se fosse uma coluna de algarismo. Então, unidade, dezena, centena, milhar e assim por diante. Então, nessas colunas nós vamos fazendo operações, aproximando e afastando essas contas. De novo, né, a forma como a gente usa ele, ela pode proporcionar vários desenvolvimentos. Então, ele é uma calculadora, a gente faz conta nele, mas o objetivo do Supera é desenvolver habilidades. Então, a partir desse exercício, nós desenvolvemos habilidades. E quais são as habilidades desenvolvidas pelo ábaco? Primeiro de tudo, coordenação motora fina, porque se você vê ali, não é simples você se organizar nesse tanto de coluna, né? Então, coordenação motora fina é importantíssima. A agilidade de raciocínio, você vai ter que fazer as contas cada vez com um grau de desafio um pouco maior. Atenção, você não consegue fazer nada no ábaco se você não estiver prestando atenção nele, né? Então, atenção sustentada, que a gente chama de foco, concentração, né? Então, essas habilidades são os primórdios, assim, os carros-chefes, né? E aí, com isso, na metodologia também, a gente consegue desenvolver resiliência, porque vai chegar uma hora... Hoje, já recebi uma apostila de raiz quadrada, Bia, para fazer no ábaco. Senhor. Então, assim, leva tempo, são etapas. Então, você faz todas as operações com o ábaco? Todas as operações com ábaco. Impressionante. Raiz quadrada deve ser incrível. Na verdade, assim, são mais etapas. Você vai agregando desafios ao processo, né? Então, assim, a gente talvez vai passar por lá, mas o cerne da atividade de ginástica para o cérebro é novidade, variedade e grau de desafio crescente. Incrível. Então, o grau nunca pode ser o mesmo. Tem que sempre aumentar, tornar aquilo um desafio maior. Então, vamos ver o que vem depois da raiz quadrada, né? Não, é divisão, que mais? Divisão, multiplicação, subtração. Potência, né? A gente faz as potências. Tem conta com número negativo, dá para fazer no ábaco. Puxa vida, impressionante. E o que mais? Você falou do ábaco, qual outra ferramenta utilizada? Legal, a gente tem uma coletânea de exercícios que a gente chama de Abrindo Horizontes. O nome é bastante sugestivo, porque algumas das perguntas, das atividades que tem lá, a gente geralmente tem uma resposta. E essa resposta é aquela resposta que eles nos dão desde o começo da escola, né? A escolinha, eles vão moldando as nossas respostas. E aí tem um exercício lá interessante que ele pergunta assim, o que tem no meio da rua? E aí, geralmente, a expectativa que todo mundo responde é a letra U, que é da palavra rua, né? Mas aí tem alguns alunos, principalmente infantis, que eles falam assim, tem um carro, tem a faixa, tem uma árvore. E aí você vai entender o que é a resposta deles, eles estão olhando para a rua, né? Então, assim, existe mais de uma resposta certa para aquela pergunta. E aí o Supera, ele contempla tudo isso. Então, é muito legal. É impressionante. Porque essas respostas também são aceitas, não é só aquilo que eu... E interessante é saber que o Abrindo Horizontes também é progressivo, né? Vai aumentando a dificuldade, o grau de dificuldade. Tem que ter, Bia, isso é inegociável. Interessante. Até pouco tempo atrás, a gente fez um simpósio e lá os profissionais de saúde se reuniram para falar sobre, né? Até passando a pandemia, foi importante a gente ouvir sobre. E aí a gente percebeu que esses princípios, né, que é a novidade, a variedade, o grau de desafio crescente, se eles estiverem inseridos na prática de esportes, por exemplo,
eles também proporcionam saúde mental. Olha que bacana. Incrível, é. O Bruno, você tocou num assunto tão importante, a pandemia. Né? Tanto tempo isolado, quer dizer, eu acho que aumenta a necessidade dessa atividade cerebral. Né? Porque foi uma verdadeira rotina que você teve, né? Ficar em casa, isolado, sem relacionamento social. Então, isso mostra a importância, né, de nós agora retomarmos e com atividades que tragam esse exercício, né? Essa atividade cerebral. Ô, Bruno, outra coisa que eu queria conversar com você, os jogos. Jogos. Eu sou encantada com os jogos do Supera, eu acho assim fantásticos. Boa, vamos lá. Os jogos, eles são outra ferramenta, né? E o jogo ele é importante por alguns aspectos. Primeiro, que você se desenvolve brincando, né? E isso é fantástico, assim, porque você nem percebe que você está desenvolvendo uma habilidade. E eu não sei como é que vocês faziam, né? Mas eu lembro, eu tenho uma lembrança de casa que a gente jogava um jogo que é comercial, que era, por exemplo, Banco Imobiliário. E aí eu jogava em casa, jogava com meu pai, com minha mãe, jogava com a minha irmã. E lá era uma oportunidade muito boa, por exemplo, dos meus pais ensinarem algumas coisas pra gente. Né? Ainda mais que você trabalha com dinheiro ali, você tem várias situações éticas, várias situações socioemocionais. Então, eu lembro que eles conduziam bem essas interações nossas ali. Como é que era a interação minha com a minha irmã? Saber ganhar, saber perder, como é que fazia? Então, o jogo, quando você joga com essa intencionalidade, ele é muito produtivo, muito importante. Eu acho que se puderem, né, se alguma coisa que eu falar aqui, se vocês puderem aplicar em casa, joguem com filho, com pai, com mãe. É muito importante porque você se desenvolve e aprende com o jeito de cada um pensar. É a parte socioemocional, né, que é muito importante. Mas, Bruno, no Super eu noto que vocês usam muito jogos que são asiáticos. Legal. Né? Isso. Eu tenho visto muitos e tenho apaixonado, porque tem jogos interessantíssimos, né? Eles trazem mais esse aspecto de exigência cognitiva? Principalmente quando a gente fala de estratégia, né, que é uma habilidade cognitiva, então memória, os jogos orientais eles têm essa pegada bem mais forte, assim. Se a gente pensar, hoje em dia os jogos ocidentais eles têm mais essa parte relacional, né, dentro de um tema. Mas essa parte de estratégia é muito forte nos jogos orientais. Então, muitas das coisas que nós usamos lá tem essa origem, sim, oriental. A parte estratégica, eu acho muito interessante. Eu tenho visto jogos orientais, assim, fantásticos. Assim, exige muito do indivíduo. Inclusive, eu vi um que eu não me lembro o nome agora, que ele traz benefícios contra o Alzheimer. E eu vejo que os jogos do Supera, eles exigem muito da gente, né? E isso é uma qualidade e uma coisa positiva, né? Ô, Bruno, o que você pode me falar das dinâmicas utilizadas? Boa. Eu acho que, não sei, a socialização em qualquer etapa, né, em qualquer faixa etária, ela é muito importante. Sim. E o Supera tem dinâmicas durante as suas aulas? Duas coisas naquele simpósio que eu mencionei que foram unânimes. Os fatores da novidade, os princípios, né, da novidade, variedade e o grau de desafio crescente. E todos os outros pesquisadores falaram a importância de não estar isolado socialmente, a importância do convívio social. Então, assim, as dinâmicas elas partem desse pressuposto, né? E partem também sempre com... Não é só o relacionamento, mas é um relacionamento coordenado. Então, com um objetivo. Então, você vai ver que existem dinâmicas que são cooperativas, dinâmicas que são competitivas. E todas elas, Bia, elas estão ligadas com o que a gente quer desenvolver na aula, no conteúdo, o que a gente quer proporcionar para os alunos. Então, quando faz sentido, essa dinâmica ela é muito mais interessante. Você quer participar, você quer fazer. E ela pode ser desde uma dinâmica manual, de um artesanato, por exemplo, até uma coisa um pouco mais rebruscada, né? Então, tem vários tipos, vários níveis, sempre com essa ideia de ter um objetivo. A gente não faz nada lá solto, assim, vamos fazer isso aqui porque eu acho que é legal. Sempre tem um objetivo. Isso é muito importante. Né? É até interessante, Bia, que nós como educadores, assim, às vezes as dinâmicas chegam pra gente e a gente fala, eu não vou fazer isso.
Ah, eu não vou pagar esse mico. Uma vez eu dancei Macarena. Ah, legal. No treinamento lá na central, na matriz da rede, eu tive que fazer um treinamento desse, assim, de passar uma vergonha num hotel, no meio de todo mundo. Aí eu falo assim, eu não vou fazer isso. Faz parte, isso. né, do trabalho, da atividade. Faz parte. E assim, no começo você vai e você fala assim, eu não quero, não vou. Aí a hora que você faz, você fala, por que eu não fiz isso antes? É gostoso. É muito legal. Então a dinâmica é importantíssima e te solta para essas experiências, né? O Bruno, é interessante, toda vez que você fala como educador, que você é um educador, né? Eu trabalhei na educação a minha vida toda, posso falar isso, né? Agora eu estou aposentada e tal. E eu sempre vi, o interesse sempre é conteudista, né? O aluno tem que conhecer, guardar conhecimento, decorar e sempre aquela educação conteudista. Como Supera contribui para a educação hoje com esse novo enfoque? Ótima pergunta, Bia. A gente estava imaginando isso, né, quando foi começada as aulas do Supera, e a gente entendeu que informação hoje é uma coisa que está muito mais acessível, né? Eu acho que eu até brinquei na aula passada que eu tinha uma Barça para fazer pesquisa, né? E a fonte era a Barça. O meu era Tesouro na Juventude. Foi a minha salvação, porque eu morava em acampamento militar. E o Tesouro da Juventude para meus irmãos e para mim foi assim básico. Salvou, né? Era a nossa fonte de consulta. Então, assim, antes era isso. Você tinha algumas poucas fontes de consulta e hoje você tem uma internet que te leva aonde você quiser. Ao mundo todo, né? E aí, o que aconteceu? A informação, ela ficou não menos importante, mas ela ficou muito mais acessível. Então, você não precisava memorizar, porque você tem ela no seu bolso, no seu celular o tempo todo. Então, aquela situação de memorizar uma informação, ela deixou de ser talvez essencial ou primordial e passou a ser não coadjuvante, mas uma parte do processo. E aí, o que aconteceu? Ao mesmo tempo que você tem a informação mais acessível, você tem que entender qual informação que eu vou acessar. Como é que eu lido, né, de forma organizada com essa quantidade toda de informação? E agora, às vezes, nem informação verdadeira, né? A gente tem informações falsas. Então, verdade, como é que eu lido? News da vida. Como é que eu tenho discernimento para fazer isso? Então, hoje, mais importante do que o conteúdo, ficou o cuidado que você tem em manusear esse conteúdo. Né? E como que, de certa forma, a responsabilidade que você tem de absorver isso e reproduzir. O Bruno, de uma forma assim bem direta, o Supera pode agir na escola particular, na escola municipal, Pode. na escola estadual. Aqui em Itajubá nós temos o Supera nas escolas ou não? Ou é só na unidade do Supera Itajubá? Hoje a gente ainda não apresenta, assim, não temos o projeto todo pronto. Ele é um projeto que tem que ser cuidadoso, né? Porque, de certa forma, a gente está falando de muitos alunos, é um cuidado que a gente tem que ter, que é um pouco diferente do relacionamento com a unidade. Mas hoje o Supera ele tem 3 projetos, que é o Supera na unidade, né? Que é o curso que as pessoas vão. A gente tem o Supera in Company. Então, o in Company ele vem com o objetivo de melhorar a produtividade. Por exemplo, a gente tem... Lá em São Paulo, a gente tem uma empresa de gestão de riscos. E esses caras precisam estar atentos o tempo todo, né? Então, a atenção para eles lá é muito importante. Então, a empresa resolveu investir no treinamento para que eles sejam mais produtivos. E a gente tem o Supera Educação, né? O Neuroeducação, que a gente chama, que aí são projetos na escola, tanto particular quanto estadual. E aí, hoje, a grande parte dos projetos do Supera estão na rede particular. Rede pública, a gente teve alguns desafios, mas estamos caminhando. A ideia é que logo teremos notícias boas. Perdão te interromper, eu assisti um vídeo de uma escola que está aplicando o método Supera, né? Uma escola municipal. E eu achei lindo o testemunho dos alunos. Eu falei, gente, que gracinha os meninos percebendo as mudanças, né? Usando o ábaco. Então, o abrindo horizontes, né? E o Bruno, outra coisa que eu acho assim fantástica no Supera é a parte dos jogos eletrônicos. A gente tem uma parceria fantástica, Bia, fantástica mesmo, que é com uma empresa francesa que chama Scientific Brain Train.
Gostou do meu inglês, né? Nossa, o meu ainda está... Brincadeiras à parte. Tem que traduzir para eu falar aqui. Essa empresa, ela desenvolveu alguns jogos e alguns específicos para o Supera. E aí, o que acontece? Você vai jogando. São jogos eletrônicos, mas são jogos com o objetivo de desenvolver habilidades. Então, hoje, lá no Supera Online, você tem, por exemplo, uma aba que você vai jogar jogos que desenvolvem a atenção. Jogos que desenvolvem a memória. E aí, o mais legal de tudo isso ainda é que essa ferramenta ela é adaptativa. Então, ela capta o seu desenvolvimento através do tempo. Puxa vida. Então, ela vai te posicionando. Ó, você está melhor, você está aqui, você precisa desenvolver um pouco mais. E ela te compara com um banco de dados mundial. Então, ela tem um banco de dados com um monte de gente. Que legal. E faz uma comparação do seu desenvolvimento. Exato. E ela te sugere alguns jogos. Fala assim, olha que legal esse aqui. Que legal. Então, ela é uma de acordo com a sua necessidade, Isso. né, foi detectada. É impressionante. Ô Bruno, esse Supera Online, esses jogos online, eles são de acordo com a faixa etária? Porque o Supera começa com que faixa etária e vai até que faixa etária? Hoje a gente tem alunos que podem começar com a gente com 3 anos, né? Puxa então não vida. precisam nem estar alfabetizados. Nossa, impressionante. E a gente tem, dentro hoje aqui do Supera Itajubá, acho que não, mas dentre todas as nossas unidades, tem um aluno de 94 anos e o mais velho da rede tem 107 anos. Incrível. Ele é o nosso garoto propaganda, o seu Ferreirinha. Ele é lá de Araçatuba. Então, assim, é uma pessoa que está no Supera, falou que quer continuar no Supera, entrou no Supera, se eu não me engano, com 102 anos. Puxa vida, é impressionante. Então, Bruno. assim, esses jogos, só para responder a pergunta, esses jogos, eles são adaptativos no sentido de desafio, Bia, não de idade. Porque para eles não existe muito essa ideia da idade, assim, existe os desafios cognitivos. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma idade avançada, mas ela tem uma cognição muito boa, que é até um tema de estudo que o pessoal tem utilizado hoje em dia. Fica aí a palavra, chama super ages. São pessoas que têm 80 anos, por exemplo, com a cognição de pessoas de 40, 50. Puxa vida. Então, isso não importa para eles a idade, importa o seu grupo cognitivo. Puxa vida. E já foi feito algum teste, por exemplo, no seu Ferreirinha, que já passou dos 100 anos, nessa outra aluna que tem 94? Será que num exame do cérebro detecta a saúde dos neurônios ou alguma coisa parecida? Isso tem, mas isso é muito complicado ainda, Bia. A gente não entende isso muito bem, porque ao mesmo tempo que eu falei do super ages, né? E aí, ao mesmo tempo que existe uma substância que ela é precursora, por exemplo, da demência e do Alzheimer, quando ela está em grande quantidade, né? Esses super ages, eles também têm grande quantidade dessa substância. Então, olha que doido, assim, a pessoa que tem muito dessa substância é considerada uma pessoa que tem uma grande chance de ter demência, só que essas pessoas conseguiram inverter esse processo e ficaram super inteligentes. Olha que doido. Então, assim, isso a gente ainda não sabe. Existe explicação. Isso a gente ainda não sabe. Então, assim, a gente tem alguns fatores, mas não consegue dizer exatamente. O Bruno, eu estava olhando um dado aqui que eu encontrei, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões de pessoas em 2050. Então, com 2 bilhões, eu creio que nós precisamos estar preocupados com a nossa reserva cognitiva. É né? isso. Se for resumir o que é o processo de estimulação cognitiva, é justamente isso. É você criar uma reserva cognitiva para que o tempo, né, a influência do tempo, ela não seja suficiente para te deixar abaixo da média. Acho que é isso, assim, resumindo bem. E cada vez mais é necessário. E, assim, a gente tem uma característica muito legal, é que para o cérebro, ao invés do corpo, para o cérebro eu consigo potencializar a minha habilidade. Então, assim, o corpo, quando você tem um músculo, né, de certa forma, com o tempo vai passando, ele nunca mais vai ser tão forte quanto ele foi antigamente. O seu cérebro, ele pode. Não é simples, não é fácil, não é todo mundo que consegue, mas ele pode. Então, assim, já dá uma esperança muito maior, né? Então, a gente tem essa teoria, né, da neuroplasticidade, que o seu cérebro ele pode ser mais potente do que ele já foi. Então, Puxa, então vale a pena fazer o Supera.
vale a pena se alimentar direito, vale a pena fazer exercício físico, porque a gente brinca que o Supera ele é importante, mas ele não é a única ferramenta. Quando a gente está falando de equilíbrio, de balança, né, de balanço, assim, de ser equilibrado, não dá para ficar botando todas as suas fichas numa coisa só. Então é importante sim se alimentar bem, existem dietas que fortalecem, né, o cérebro. Existem exercícios físicos, que nem eu falei, quando são feitos dessa forma, com novidade, variedade, grau de desafio crescente, proporcionam isso. E também, lógico, a estimulação cognitiva, porque ela vai ser, nesse caso, o carro-chefe. E não aceitar rotina, né, Bruno? Não aceitar rotina, introduzir atividades criativas, né, dinâmicas, o relacionamento, né, com outras pessoas, eu acho isso muito importante. Depois de 2 anos recluso, eu acho que é importante. Sim. Eu brinco com as minhas colegas, depois do Covid, eu estava conversando até com poste. Eu parava no poste, conversava, dava bom dia, porque realmente é uma necessidade do ser humano. Né? Bia, você já viu alguém, por exemplo, tendo uma reação que você fala assim, nossa, precisava disso? Na rua isso tem acontecido com frequência. E aí você vai entender por quê? Porque a pessoa desacostumou a conviver. Né? É difícil, assim, é treino, conviver é treino, né? E aí fica 2 anos, todo mundo afastado, né? Não foram 2 anos seguidos, mas assim, foi uma situação dessa, todo mundo afastado, todo mundo dentro de casa. E sem querer julgar se foi necessário ou não, tá? A ideia é que só contando as consequências. Verdade. E aí você fica esse tempo todo, às vezes nem se relacionar mais em grupo, você não sabe mais. E aí você chega, por exemplo, numa fila, você reclama, ou, né? Tem um pessoal que às vezes reage de uma forma que é diferente. Então, só para você entender como é que é prejudicial isso. Então, não dá para fugir de relacionamento, não dá para... Porque eles também fazem parte do desenvolvimento cognitivo. Verdade. Nossa, eu acho muito importante. Ô Bruno, eu creio que das entrevistas que eu tenho feito aqui, essa é uma das mais importantes, principalmente para a minha faixa etária. Eu sei que para as crianças tudo muda, abre, né, muita coisa para eles, um futuro melhor e tudo. Mas para nós da terceira idade, eu acho isso importantíssimo. Né? O exercício, a ginástica cerebral, para nós é muito importante, porque na minha faixa etária sempre eu ouço das minhas amigas perda de memória, esquecimento, isso acontece, é uma coisa natural. E realmente o Supera ajuda muito a gente nessa área. Né? Eu acho muito legal, Bia, você tomar essa iniciativa, assim, porque hoje tudo que se fala nesse sentido está relacionado com prevenção. Então hoje os tratamentos eles não são tão eficientes quanto se espera, então tudo que se faz nesse sentido é para prevenir. Depois que acontece alguma coisa nesse sentido de perda cognitiva, são cuidados paliativos, né? Você não consegue mais, depois que você tem a evidência de uma demência e tal, você não consegue mais retroagir, né? Voltar ao que era. Então de certa forma, acho que essa prevenção ela é muito importante. Assim. Se tivesse qualquer coisa para falar, seria isso. Acho que prevenção. E hoje se fala que, por exemplo, você poderia diagnosticar um Alzheimer 15 anos antes de você perceber o aparecimento, os sintomas, né? Então, imagina você com 15 anos antes, o quanto que você poderia já se preparar. Como você percebe 15 anos antes? É exame, aí é por exame mesmo. E essa questão da perda olfativa? Isso é importante. Sinais, né, de perda olfativa, auditiva, são sintomas, não sintomas, mas assim, são sinais de alerta. Né? Prenúncios, são sinais de alerta. Cuidado, né? Vai ver, vai procurar, vai cuidar. Ô Bruno, interessante. Se o homem é um ser social e a socialização é tão importante para nós, a perda da audição realmente traz um prejuízo muito grande. Desconecta, né? Desconecta. Você desconecta do mundo. Eu vejo muitos idosos, eu conheço vários, que
recebem o aparelho, mas não se acostumam. Ah, não, atrapalha, tem um zunido, tem um barulho que me incomoda. Mas daí você vê a necessidade de você usar o aparelho, de você continuar conectado com o mundo, né? Ouvindo o que está acontecendo ao seu redor. Isso é muito importante. Ô, Bruno, eu gostaria de te agradecer. Olha, foi muito rico, foi muito importante para mim, eu tenho certeza que para todos que nos ouviram. E fica aí esse conselho, né? Buscar fazer exercícios, a ginástica cerebral e todos os outros, né, recursos que nós temos para melhorar. Eu quero deixar você à vontade para falar alguma coisa ou complementar alguma coisa que nós não falamos e te agradecer. Foi muito importante receber aqui. Agradeço o seu contato, né, Bia? A sua iniciativa. Eu acho que parabéns. Mostrar para as pessoas que isso é importante. Não é só uma questão de divulgação em si, mas é questão de saúde pública. A gente fala hoje, né, que são questões de saúde pública. Os gastos hoje que se tem com pessoas que têm, né, as demências tal, estão cada vez maiores. Então, assim, investir na prevenção é uma forma também de melhorar o gasto público com esse setor, né? Então, assim, acho que é isso. Olhar para a prevenção, prevenir, cuidado, tem que ter medo, né? Igual meu pai me ensinou a ter medo de mar, né? Eu nunca vou pro fundo. É verdade, perigoso. Eu não sei se eu já passei. Eu não sei se é um trauma que eu tenho, mas passou da cintura, eu já não quero mais saber de água. Então, acho que é isso, assim, se puder deixar a mensagem é isso, é prevenção, prevenir, se manter em movimento, saiam da zona de conforto, né? A gente vai ficando com uma idade um pouco mais avançada, a gente vai criando hábitos que são cada vez mais fortes, porque a gente vai fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Procurar olhar para isso, fala assim, mas por que eu faço isso? Por que eu sento sempre no mesmo lugar da mesa? Por que eu sempre fecho a janela em tal horário? Por que eu sempre janto em tal horário? Né? Então, assim, esses cuidados com a rotina são importantes para a saúde do cérebro. Então, é isso, assim, tentar trazer para o seu dia a dia coisas que vão ser boas para a parte cognitiva. Para todos nós, né? E, além de agradecer a todos os ouvintes, nós vamos deixar esse conselho. Vem para o Supera Itajubá. Boa, né? Supera. Olha, eu tenho visto pessoas que vêm de longe para fazer o Supera e eu queria convidar vocês. Vamos batalhar, vamos exercitar, vamos fazer ginástica cerebral. É isso. Olha, tudo de bom para todos vocês e um grande abraço da família Estereosul. Obrigada. Foi? Que bom. Depois, olha, ficou